A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso dia 203 da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito dos capítulos 31 ao capítulo 35 de Isaías. Gente, essa é uma daquelas histórias que quando a gente começa a ler, a gente fica ansioso para ver o final da história. Aliás, nós já lemos essa história lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, que vai falar a história de Senaqueribe. Acontece que o rei de Judá, ele era um rei muito temente a Deus, o rei Ezequias. E o rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, era um rei extremamente malvado, extremamente malvado. Diz a história que ele era tão cruel que fazia com que os seus próprios soldados comessem a carne dos cadáveres do inimigo quando eles venciam uma guerra. Eles acabam de vencer uma guerra contra o Egito e eles eram terríveis. Não é à toa que o profeta Jonas, ele vai profetizar em Nínive. Nínive é exatamente a capital da Síria. E o profeta Jonas não quer profetizar porque conhece a Deus e a misericórdia de Deus. E vocês conhecem a história de Jonas, né? E ele não quis de forma alguma pregar em Nínive porque eles eram terríveis. E nessa situação aqui havia uma profecia em que Deus havia orientado que por causa da idolatria de Judá, o povo da Síria e o rei da Síria seria usado para que o juízo de Deus fosse feito em Judá e em Israel, né? E aí começa então uma guerra de argumentos. O rei Senaqueribe, depois de ter vencido o Egito, ele resolve invadir o povo de Judá. E o texto começa dizendo, no capítulo 36, que o rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou dela. Ele ainda não havia atacado Jerusalém, que era a capital, mas as cidades fortificadas foram atacadas. E aí Senaqueribe, não é exatamente ele que fala, mas ele envia o seu comandante e começa uma guerra de argumentos, como muitas vezes acontece com a nossa vida. Às vezes porque nós servimos ao Senhor, começa-se uma guerra de argumentos, que você está no caminho errado, que não adianta temer ao Senhor, não adianta se guardar em santidade para o Senhor. Para quê? Por que você tem que ouvir apenas músicas cristãs? E aí começa-se muitos argumentos de não tem nada a ver, né? Essas coisas não tem nada a ver. São argumentos que o inimigo usa para tirar o foco de Deus em nós. Olha essa guerra de argumentos que Senaqueribe fez com o povo de Judá. Primeiro, em resumo, porque não dá para a gente falar nos detalhes, a partir do versículo 4, o comandante ele fala o seguinte: vocês estão confiando em quem para guerrear com a gente? Vocês estão confiando no Egito? O Egito não passa de uma cana quebrada em que você pode, inclusive, machucar a mão se você confiar neles. E aí ele continua essa guerra de argumentos. Que mais vocês confiam? Nos seus guerreiros? Nem guerreiros vocês têm. Olha, eu vou dar para vocês 200 cavalos se vocês encontrarem 200 guerreiros para lutar contra a gente. Então, vocês não têm guerreiros, vocês não têm Deus, que o próprio Deus foi que vai usar a gente, diz a profecia. Olha que argumento terrível. Diz a profecia que Deus iria nos usar para destruir vocês. Então vocês não têm guerreiros, vocês não têm Deus, vocês não têm uma aliança com o Egito e, além do mais, vocês ainda não têm nem o rei de vocês, porque o rei de vocês, eles estavam falando essas coisas, né? E acima da muralha havia os soldados. Ele falou assim: olha, o rei de vocês está dizendo para vocês temerem a Deus, mas não acreditem. Olha só, gente, o argumento como é terrível. Da mesma forma
que eles, apontou para os soldados, vão comer, vão passar tanta fome que vão chegar a comer as suas próprias fezes e beber sua própria urina. E aí os líderes lá de Judá, que eram 3, né? Que era Joá, que era o arquivista, que era Eliaquim, o administrador do palácio, e Sebna, que era o secretário. Esses 3 estavam ouvindo para depois passar a notícia para o rei. E o argumento era o seguinte: olha, vocês não têm condição nenhuma, nem Deus vocês têm. Vocês lembram dos deuses? Aí começa a citar vários deuses. Gente, todos esses deuses, nenhum foi capaz de vencer o nosso exército. Sabe o que acontece? Às vezes o mundo traz argumentos para nós para nos afastar de Deus. Porque alguém pecou, não vale a pena você permanecer nos caminhos do Senhor, é melhor você vir para cá, é melhor você procurar isso, procurar aquilo, enquanto de repente alguém está dizendo para você, busque a Deus, tema a Deus, e o inimigo vai dizer, isso é bobeira. Em resumo, o próprio rei Senaqueribe manda os seus líderes fazer uma oferta. Olha o que ele fala aqui no versículo 17. Gente, esse argumento aqui, ele é terrível. Do capítulo 36, o versículo 17, vai prometer para eles uma terra prometida, como o próprio Deus já havia prometido. É dito assim, cadê aqui? No versículo 17. Olha só, gente. Não deem atenção, versículo 16. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venha fazer as pazes comigo. Isso é para o povo, tá? Esse argumento. Venha fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês vai comer sua própria videira, da sua própria videira, vai comer da sua própria figueira e beber água da sua própria cisterna, até que eu leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal, de vinho, de pão e de vinhas. Primeiro argumento, vocês vão passar tanta fome que vocês vão ter que comer as fezes e beber a urina. Agora, se vocês vierem para mim, eu vou dar para vocês uvas, figos e água fresca. E além disso, eu vou dar uma terra que vai ser uma bênção. Vou dar uma terra prometida para vocês. É assim que o inimigo faz. Ele usa essa artimanha. Só que Ezequias, quando ele descobriu isso, ele vai fazer o que a gente precisa fazer o tempo todo quando a gente está debaixo de pressão. Ele vai orar ao Senhor e aí ele vai, nessa oração, ele vai falar: Deus, o rei lá da Síria, o rei Senaqueribe, ele está se levantando contra o Senhor. Ele fala que não há nenhum Deus. De fato, os deuses das outras nações são deuses falsos. E aí começa a oração. Depois você vai pegar essa oração e você vai ler aqui do capítulo 37, a partir do versículo 14 até o versículo 20. Que oração especial! E aí Senaqueribe vai se levantar contra o povo de Deus, e depois dessa oração, o rei Senaqueribe vai escrever uma carta para o rei Ezequias, vai falar assim: olha, rapaz, desista, esqueça de tudo. Gente, acontece uma coisa tremenda. O livramento de Deus, ele vem na sua vida e na minha vida dessa forma aqui. Todos foram dormir, tranquilo. O rei Senaqueribe foi guerrear contra outro Deus. O Senhor envia apenas um anjo, e esse anjo, pasmem vocês, mata em apenas uma noite 180.000 soldados assírios, mostrando que o verdadeiro Deus é o Senhor. Depois disso, Ezequias fica doente. Isaías fala: prepara a sua casa, porque Deus vai te levar. Aí o rei Ezequias vai orar, e Deus dá mais 15 anos para o rei Ezequias, e o rei Ezequias faz uma grande besteira, criando um filho, e esse filho foi o pior rei de Israel de todos os tempos, pior do que Acabe, né? Então é isso. O que eu quero mostrar para vocês é que a profecia de Isaías, ela se cumpriu.
Mais para frente, a Síria destruiu o povo de Israel, como Deus já havia prometido. E o povo de Judá vai ser levado como escravo para a Babilônia. Mas isso é assunto para um próximo momento. Especial demais, não é? Que coisa tremenda. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.